Bom dia, oitavo ano, como vocês estão? Sinto saudade de vocês, apesar dessa conversa toda da sala, mas sinto falta. Eu espero que muito em breve a gente esteja juntos novamente. E aí a gente vai dar continuidade à nossa aula, que é sobre esse período, né, de primeiro reinado, o período regencial, segundo reinado. Como nós estudamos na aula passada a abdicação de Dom Pedro do trono e a transferência para o seu filho Pedro Alcântara, na aula de hoje nós vamos estudar o período da regência ao segundo reinado, ok? Então, o objetivo da nossa aula será identificar os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante as regências e o segundo reinado. E aí eu gostaria que vocês acompanhassem, né, a aula por meio das páginas 192 a 196 do livro de vocês. Então, o período regencial ele foi de 1831 a 1840, ou seja, somente 9 anos, que foi um período que antecedeu ao segundo reinado, né, que foi o período de regência do Pedro Alcântara, que era o Dom Pedro II. E aí nós vamos ver o desencadear de toda essa história, como que era o Brasil nesse período, fazer uma breve comparação com o Brasil dos dias de hoje. Então é importante a gente fazer essa contextualização histórica de como o Brasil vivia na época e fazer uma breve comparação com o Brasil dos dias de hoje. Até porque se a gente for analisar, ainda não tem o quê? Quase 200 anos desse período regencial ao que nós vivemos hoje. Atualmente, o Brasil é uma república presidencialista. O que é isso, professor? Eu acho que eu já até expliquei para vocês. República é uma forma de governo onde o presidente escolhido, né, ele vai governar por um período de 4 anos, ou poderia ser também durante 5 anos, mas é um mandato de 4 anos, hoje é de 4, podendo ser reeleito por mais 4, ou seja, então essa pessoa só pode ficar no poder por 8 anos. E ele é eleito, ele ou ela é eleito democraticamente pela população, e presidencialista porque é a figura do governo, é o que representa essa república, que é o presidente da república. E nessa forma de governo, quando o presidente renuncia ao cargo, ou é destituído e o vice-presidente assume o cargo, ou, por exemplo, ele cometeu alguma falha e aí ele vai entrar num processo de impeachment, que é decidido pela Câmara e o Senado, que são os representantes do povo, se ele continua ou não. E na história, ao longo da história, nós tivemos 2 impeachments. E aí nós sabemos que tiveram vários jogos políticos por conta disso, e aí esse impeachment aconteceu. E aí no início do século XIX, o Brasil era uma monarquia, ou seja, era um poder centralizado, onde esse poder era centrado nas mãos de um só, que era o rei. E esse poder era transmitido hereditariamente, ou seja, era um poder vitalício, que era passado de pai para filho, diferente de hoje que a população é quem escolhe o seu governante. E em 1831, Dom Pedro I, ele abdicou do trono em favor de seu filho, Pedro Alcântara, que tinha 5 anos. Só que Pedro Alcântara ainda não tinha a maioridade suficiente para reger o país. E aí, na Constituição da época, o parente mais próximo, com mais de 25 anos, deveria assumir o poder. Não existia nenhum membro da família real que estava habilitado a ocupar o trono no lugar do jovem herdeiro. E aí, o Império do Brasil passou a ser governado temporariamente por 3 regentes, ou seja, ao longo desse tempo aí, o Brasil ele foi governado por esses regentes. E aí deputados e senadores se reuniram em uma Assembleia Geral e aí eles, né, instituíram a regência trina permanente. Regência trina, né? Trino vem de 3. Então era uma regência de 3 pessoas. E essa regência foi o período posterior à abdicação de Dom Pedro I. É chamado de regência porque nele o país foi regido por figuras políticas em nome do imperador até a maioridade antecipada dele, né, o Pedro Alcântara. A princípio, os regentes eram 3,
passando a existir um único regente a partir de 1834. As regências. Nesse período, a elite brasileira estava dividida em 3 grandes grupos políticos, que eram os restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados. Se a gente for fazer, né, uma comparação com o que nós vivemos na nossa política hoje, a gente percebe que hoje, atualmente, nós temos inúmeros partidos políticos, cada um com a sua ideologia, representando um grupo, né, de pessoas, ideias, ideologias. E eu acredito que a raiz, né, da formação política brasileira começou nesse período, que aí vocês percebem que nós tínhamos somente 3 grupos, mas esse grupo era representado por quem? Somente pela elite brasileira. O pobre, o escravo, eles viviam à margem, eles não participavam da vida política brasileira. Então, as decisões políticas estavam nas mãos dessa elite. Hoje, mesmo com a instituição, né, a Constituição que determina que o poder emana do povo, né, o poder somos nós, o poder está nas nossas mãos através do voto, esses políticos que é representado pela elite brasileira, eles tentam nos manipular para que votemos neles. Então é importante que a gente tenha esse senso crítico. Vocês vão chegar numa idade certa, que é a partir dos 16 anos, e aí vocês serão o futuro da nossa nação. Então é importante que vocês já desenvolvam esse senso crítico, estudem, pesquisem sobre a política brasileira, para que vocês não sejam passados para trás e a gente consiga mudar a realidade da nossa política. E aí, voltando, né, a esse período, né, das regências, lá no século XIX, nós tínhamos esses 3 grupos. Os restauradores eram um grupo formado por comerciantes portugueses e funcionários públicos. Eles compunham o Partido Português e eram contrários às reformas sociais e econômicas. Eles meio que representavam o grupo dos conservadores. Eles não queriam muitas mudanças. Aí nós tínhamos também os liberais moderados. Quando a gente fala em liberal, gente, vem da ideia de liberalismo. E essa ideia de liberalismo, ela está mais ligada ao liberalismo econômico, quando esses comerciantes têm mais liberdade em lidar com o seu comércio, por exemplo. Não pagam juros, não pagam imposto, ou pagam um imposto mínimo, e eles têm liberdade para fazer o que eles quiserem. Hoje, no Brasil, não existe essa ideia liberal, né, de liberalismo econômico. A gente vê que algumas coisas são, mas o Estado decide muita coisa, o que o comerciante pode, o que não pode fazer. Existem leis que meio que proíbem, né, as ações. Mas nessa época nós tínhamos esses liberais moderados, que eram representados pela aristocracia rural, ou seja, a aristocracia vem de donos de terra. Então, eram os donos das terras na época e eles defendiam o estabelecimento da monarquia constitucional. E aí nós tínhamos os liberais exaltados e eram ligados às camadas médias urbanas, mas tinham vínculos com os grandes proprietários de terras. Ou seja, eles tinham meio que um vínculo aí, esses liberais. E aí eles defendiam a monarquia federativa. Gente, federativo, né, vem de federação, que tem essa ideia de divisão, né, de um país em vários estados, nessa época eram províncias, e que dá liberdade a elas, para elas terem independência, liberdade política, econômica, administrativa. Tanto que o nosso governo hoje é uma república federativa. Que é isso? Existe o presidente da república que governa o país, representa, né, todo o país, mas nós temos também os governadores que representam os governos de estado, que fazem parte da federação, então é a união de vários estados. E eles queriam instituir isso na monarquia. E aí o governo regencial adotou medidas decisivas para a construção do Estado Nacional Brasileiro e agir de acordo com as elites provinciais. Gente, província
na época, seria o que a gente conhece hoje como prefeitura, estado. Então, eles queriam dar essa autonomia e liberdade para as províncias, né, para esses grandes proprietários de terras que viviam nessas províncias. E aí a regência instituiu o Ato Adicional de 1834, que reformava a Constituição de 1824 e conciliava o objetivo de garantir a unidade nacional com a autonomia desejada pelas elites provinciais. E aí eles criaram as Assembleias Legislativas Provinciais e criou a Regência Trina Permanente, né? Na verdade, eles trocaram pela Regência Una, ou seja, a Trina, que era governada por 3, acabou, e aí eles criaram a Regência Una, certo? Que era representado por um só, era governado por um só. E a regência única, ela vivia uma experiência republicana. A gente já percebe, nesse período da regência, que havia todo um movimento em busca dessa independência, né, dessa proclamação da República, para que saísse das mãos, né, do imperador e que fosse para as mãos, e esse poder fosse para as mãos da elite. E aí, quando passar, né, esse poder para as mãos da elite, aí é o povo quem vai escolher o seu governante. E aí sai desse regime imperialista, onde o rei é que governa, principalmente um rei de Portugal. Então, acho que a ideia aqui era se desligar totalmente de Portugal. E aí o país passou a ser governado por uma pessoa que era eleita pelo voto secreto e com mandato de 4 anos. Então a gente já percebe que era uma monarquia, só que ela estava caminhando para ser uma república. Criação das assembleias provinciais também representou uma experiência federativa, ou seja, assembleias provinciais eram assembleias representadas por cada província, estado. E aí eles queriam essa independência, né, das províncias. E aí, quando ele fala experiência federativa, foi o que eu expliquei para vocês, que é essa liberdade, né? É uma federação, e nessa federação existem vários estados unidos a ela, cada um independente do outro. Essas reformas desagradaram os conservadores, claro, que eram contrários à autonomia das províncias. Eles queriam manter esse regime imperialista e que não desse essa autonomia. E aí dois grupos políticos surgiram, que foram os regressistas, e eu acredito que os regressistas, hoje, eles representam o grupo dos conservadores. E nós temos, né, que defendiam um governo forte e centralizado, ou seja, que mantivesse a monarquia imperialista. E nós tínhamos o grupo dos progressistas, tanto que hoje alguns partidos políticos, né, eles seguem uma ideia mais progressista, que defende reformas liberais, e já os regressistas, né, hoje seriam os partidos conservadores, os partidos da direita, e por aí vai. Então a gente vê que a raiz da construção desses partidos políticos que nós temos hoje no Brasil e toda essa ideologia, ela tem como base o que acontecia no período regencial. E aí, gente, só para finalizar, como tem muita coisa para falar ainda sobre o período regencial, que foram o período das revoltas, nós tivemos a Sabinada, a revolta dos malês, a balaiada, cabanagem, as rusgas cubaianas, a guerra dos farrapos, e aí nós vamos estudar na próxima aula, ok? Então, gente, por hoje é só. Qualquer dúvida é só me procurar lá no fórum. Um abraço e boa aula para vocês.